Há cerca de 2000 anos, uma sexta-feira mudou para sempre a história da humanidade. Naquele dia, Jesus de Nazaré enfrentou o destino mais cruel reservado a um homem: a crucificação. Mas o que realmente aconteceu? O que ele suportou? E, acima de tudo, por quê? A narrativa da morte de Jesus vai muito além da dor física. Os evangelhos não apenas descrevem os acontecimentos com uma precisão surpreendente, mas também revelam dimensões espirituais e emocionais que ainda hoje comovem profundamente quem se debruça sobre essa história. Jesus tinha aproximadamente 33 anos quando chegou ao fim de sua jornada na Terra. Após cerca de 3 anos de ministério público, ensinando, curando, acolhendo e confrontando o sistema religioso de sua época, ele foi brutalmente executado. Curiosamente, há um detalhe pouco conhecido. Nosso calendário possui erros históricos de cálculo. Provavelmente, Jesus nasceu entre os anos 6 e 4, antes do que hoje chamamos de Cristo. E isso significa que sua morte teria ocorrido entre os anos 27 e 29 da nossa era. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus se encontrava em profunda angústia. Enquanto orava no jardim do Getsêmani, suava como gotas de sangue, tamanha era sua aflição. Foi nesse momento que um de seus discípulos, Judas Iscariotes, o traiu com um beijo. Jesus foi preso e levado ao Sinédrio, o conselho religioso dos judeus. Acusado injustamente de blasfêmia, foi condenado de forma irregular, durante um julgamento às pressas, em plena madrugada. O Sinédrio, no entanto, não tinha autoridade para aplicar a pena de morte. Apenas o Império Romano poderia autorizar uma execução. E assim, Jesus foi levado até o governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Pilatos inicialmente hesitou. Sabia que algo estava errado. Tentou transferir a responsabilidade para Herodes Antipas, mas este também não quis se envolver e devolveu Jesus. Pilatos, pressionado pela multidão incitada pelos líderes religiosos, lavou as mãos em um gesto simbólico, autorizando a sentença de morte. E então, a tortura começou. Jesus foi brutalmente açoitado com um flagrum romano, um chicote composto por tiras de couro com fragmentos de metal e ossos presos nas pontas. A cada golpe, pedaços de sua carne eram arrancados. A dor era dilacerante. Muitos condenados sequer sobreviviam a essa fase da punição. Mas os soldados não se limitaram à tortura física. Ridicularizaram Jesus por sua alegada realeza. Trançaram uma coroa de espinhos e a cravaram em sua cabeça. Os espinhos penetraram profundamente, atingindo terminações nervosas, causando uma dor lancinante e intenso sangramento. Vestiram-no com um manto escarlate. Zombaram, escarraram, bateram com um caniço em sua cabeça. Era humilhação sobre dor, escárnio sobre sofrimento. Depois disso, Jesus foi forçado a carregar o próprio instrumento de morte, uma cruz ou, ao menos, sua trave horizontal, pesando cerca de 20 a 30 quilos. Com o corpo dilacerado, ele não suportou por muito tempo. Caiu no caminho. E foi ajudado por um homem chamado Simão, vindo de Cirene, que foi obrigado pelos soldados a carregar a cruz até o lugar da execução. O Gólgota, o lugar da caveira. Ao chegar lá, suas mãos e seus pés foram perfurados com pregos de cerca de 13 centímetros. O corpo foi erguido. O peso pendia sobre as feridas. A cada inspiração, era como se lâminas atravessassem os pulmões. A crucificação era desenhada para ser a mais dolorosa e humilhante das mortes. Era lenta, agonizante, pública. A vítima era deixada nua, exposta, sob o sol. Sentia sede, náuseas, cãibras, dores de cabeça. Jesus ficou ali, pendurado, por cerca de 6 horas. Das 9 da manhã até as 3 da tarde. Durante esse tempo, ele proferiu 7 frases. Frases que revelam sua dor, sua compaixão, sua missão e sua fé. Pediu perdão para os que o crucificavam. Prometeu o paraíso a um ladrão arrependido. Cuidou de sua mãe. Sentiu-se desamparado. Declarou sede. Anunciou que tudo estava consumado. E, por fim, entregou seu espírito ao Pai.
Então, algo inexplicável aconteceu. Trevas cobriram toda a terra ao meio-dia. Um grande terremoto sacudiu Jerusalém. E o véu do templo, aquele que separava o Santo dos Santos do restante do templo, foi rasgado de alto a baixo. Era como se o próprio céu gritasse junto com Jesus. Para confirmar sua morte, um soldado romano perfurou seu lado com uma lança. Jorrou sangue e água. Seu coração estava rompido, literalmente partido. Como era costume entre os judeus, os corpos não podiam permanecer na cruz durante o sábado. Então, ao entardecer, Jesus foi retirado. José de Arimateia, um homem influente e temente a Deus, pediu seu corpo a Pilatos, envolveu-o em linho e o colocou em um túmulo novo, escavado na rocha. E por 3 dias, o silêncio dominou. Mas a história não terminaria assim. Diante de tudo isso, uma pergunta se impõe. O que torna a morte de Jesus diferente da de tantos outros que também foram crucificados? A resposta não está apenas na brutalidade da execução, embora ela tenha sido incomparável. Está no significado. Jesus não foi uma vítima do acaso. Ele não morreu apenas por injustiça. Ele escolheu a cruz. Ele carregou sobre si o peso do pecado do mundo. Enfrentou o abandono absoluto, e esse abandono foi a maior dor de todas. A dor da separação do Pai. Foi o inferno, e ele passou por isso, por amor. Quando Jesus gritou, meu Deus, por que me desamparaste?" Ele estava experimentando a completa solidão, a separação espiritual que o pecado causa. Mas ele fez isso por nós, por mim, por você. A morte de Jesus não foi o fim. Foi o cumprimento de um plano eterno. Antes que o mundo existisse, já havia sido decretado. O cordeiro foi entregue e o sangue foi derramado por amor. Enquanto Jesus agonizava na cruz, o céu permaneceu em silêncio. Não porque o Pai o rejeitava, mas porque era necessário que o plano de redenção se cumprisse até o fim. O silêncio de Deus não era ausência, era propósito. Jesus precisava beber até a última gota o cálice da ira, para que nós pudéssemos beber o cálice da graça. Quando o véu do templo se rasgou, tudo mudou. O lugar mais sagrado do templo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, agora estava aberto. A separação entre Deus e o homem tinha sido abolida. O acesso ao Pai estava liberado. Cristo tornou-se o novo e vivo caminho. A criação também reagiu. O sol se apagou. A terra tremeu. Os túmulos se abriram. Era como se o universo reconhecesse que algo eterno havia acontecido. Até mesmo um centurião romano, acostumado com execuções, testemunhou e declarou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A morte de Jesus tocou até quem estava acostumado com a dor. Hoje, a cruz está em colares, paredes, vitrines, mas ela não pode ser reduzida a um símbolo decorativo. Ela é um lembrete vivo de que a justiça e o amor se encontraram. É onde o pecado foi vencido, onde a graça brilhou e onde a nossa história foi resgatada. Porque ele morreu, nós podemos viver. E porque ele vive, a cruz continua a ecoar. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe. Envie para alguém. Não deixe que essa verdade se apague. E se quiser saber o que aconteceu 3 dias depois, assista ao próximo vídeo, porque a morte foi apenas o começo.